Meus caros amigos e amigas, é uma alegria nós estarmos começando mais um programa Pergunte e Responderemos. Nesse programa você pode mandar suas perguntas e nós vamos respondendo aqui conforme a igreja nos orienta na sua doutrina, ok? Às vezes tem pergunta que não está ligada diretamente com a nossa fé, a nossa doutrina, e a gente dá uma opinião, e a opinião fica com ela quem quiser, tá certo? Convido a você a nós rezarmos uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a responder bem essas perguntas de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, eu quero só comunicar aqui quais são os meios que você pode encaminhar a sua pergunta para nós. Pode usar também o telefone, que é o 12 31 86 2600, que agora também é o WhatsApp. E você pode usar também o nosso e-mail, pergunteresponderemos@cançãonova.com, certo? Lembrando sempre que a Canção Nova precisa da sua contribuição. Senão, essa programação toda não chega até você, né? Evidentemente, vocês sabem que o custo de manter uma televisão é algo muito alto. A transmissão, satélites, né? E tudo mais, né? Muito bem, nós estamos fazendo esses programas num estúdio um pouco mais reservado por causa da pandemia, com uma câmera só, mas o conteúdo não muda, tá certo? Sabemos que para você o mais importante é o conteúdo dos programas da Canção Nova. Muito bem, então vamos às perguntas que nós temos para o dia de hoje, né? Primeira pergunta é do Júnior. Em qual momento de sua vida Jesus teve ciência que ele era Deus? Olha, Júnior, a igreja não tem certeza absoluta a partir de que momento Jesus realmente tomou consciência da sua divindade. Porque Jesus, veja, ele tem uma alma humana e tem também o Verbo como pessoa de Cristo, né? A alma humana, ela se desenvolve na inteligência, na liberdade, na vontade, na consciência. Então, Cristo, ele, como nós homens, ele teve que aprender todas as coisas, né? Aprender a andar, aprender a falar, aprender uma porção de coisa. Certamente, num certo momento, né, o verbo que estava nele, o verbo que é Deus, né, manifestou a ele. Um dado muito interessante é que, com 12 anos de idade, ele já dá uma resposta surpreendente a Nossa Senhora e a São José, né? Quando Nossa Senhora e São José o encontraram no templo, né, ela disse para ele: meu filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos te procurando. Jesus deu uma resposta assim impressionante, né? Vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? Não era comum o judeu identificar Deus como seu pai. Inclusive, o judeu nem podia se chamar filho de Deus, porque era uma blasfêmia. E Jesus foi morto, inclusive, porque se identificou como filho de Deus, diante do Sinédrio. Mas ele já com 12 aninhos de idade tinha essa percepção: estou na casa do meu pai. Então, dá a entender, né, que muito cedo ele tomou consciência assim, da sua divindade. É isso que a gente pode dizer, né? Pergunta do Dalmo. Sou católico, gostaria de saber se uma pessoa pode chegar à santidade sem crer 100% que a Virgem Maria tem o poder de Deus. Bom, veja, Dalmo, a Virgem Maria, ela não tem o poder de Deus. Não. Veja bem, ninguém tem o poder de Deus. Ela é uma grande intercessora diante de Deus. São Bernardo chamava Nossa Senhora de a onipotência suplicante. Quer dizer o quê? Ela consegue tudo o que ela pedir a Deus, como nas bodas de Caná, por exemplo.
Não era a hora ainda de Jesus fazer os milagres, mas ela antecipou essa hora. Ou seja, Deus não, como que não sabe dizer não para ela, mas o poder não é dela, o poder é de Deus, entenda bem. Nossa Senhora não é uma pessoa divina, onipotente, onisciente, onipresente, não, era uma pessoa humana, mas que se tornou mãe de Deus. Então, pela prerrogativa de mãe de Deus, o que ela não consegue? Por isso que quando a gente reza a Ave Maria, na segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Quando a gente fala Mãe de Deus, é como se você estivesse dizendo assim, a senhora pode tudo. O que uma mãe não pode do seu filho? E quando o seu filho é Deus? Então, São Bernardo tem razão, a gente fala de onipotência suplicante. Agora, veja bem, a questão de chegar à santidade perfeita, com Maria, sem Maria, eu queria lembrar aqui o que dizem dois santos da igreja. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia assim, nós precisamos da Virgem Maria para a nossa salvação. Peraí, então Maria é a salvadora? Não, mas ela nos leva ao Salvador, entende? Muitas e muitas pessoas chegam a Deus, se convertem por Maria. Santo Afonso chega a dizer, né, que nós precisamos de Maria para chegar à salvação. Porque ele fala assim, Deus não precisava de nada e de ninguém para salvar o mundo, mas ele quis precisar de Maria. Tá certo? Então nós vamos desprezar Maria para a nossa salvação? Se ele quis trazer a salvação a nós, o Pai, através de Maria, então é temerário o católico desprezar a devoção à Virgem Maria. Eu penso que uma pessoa que, não conheceu a Virgem Maria e tal, recebeu até talvez uma formação errada sobre a Virgem Maria, Deus vai julgar essa pessoa diferente. Agora, quem é católico, conhece os dogmas sobre a Virgem Maria, Mãe de Deus, Imaculada, Virgem Perpétua, assunta ao céu de corpo e de alma, né? Diante de Deus hoje intercedendo pelos homens. Eu gostaria de recomendar a você, não está aqui comigo um livro, mas eu gostaria de recomendar para você que lesse um livro que eu escrevi, A Mulher do Apocalipse, em que eu coloco ali os dogmas sobre a Nossa Senhora, as devoções e o que os santos falam de Nossa Senhora. Aí a gente se convence que o auxílio, o socorro de Nossa Senhora é algo muito importante para a nossa vida. Eu poderia ficar aqui quase que o programa inteiro contando as graças e bênçãos que Nossa Senhora concede a nós individualmente e à igreja. Foi Nossa Senhora quem salvou a Europa cristã da invasão dos muçulmanos no ano de 1571, na Batalha de Lepanto. Foi Nossa Senhora quem derrubou o muro de Berlim, da vergonha, o muro, que tem um pedaço dele lá no pátio de Fátima hoje, pelas mãos do Papa São João Paulo II. Sabe, Nossa Senhora que... Dom Bosco, quando rezava a oração Nossa Senhora, ele dizia, que ela nos livrou de ela venceu todas as heresias no mundo. Aquela oração de Dom Bosco, Virgem poderosa, tu grande e ilustre defensora da igreja, tu auxílio maravilhoso dos cristãos, tu que só destruístes todas as heresias em todo o mundo. Dom Bosco rezava essa oração. Então, não sei, talvez, Dalmo, você tenha recebido alguma formação negativa com relação a Nossa Senhora. Hoje eu vejo, infelizmente, muitos católicos, que não conhecem bem os dogmas sobre a Virgem Maria, as devoções, muitas vezes influenciados pelos nossos irmãos protestantes, ficam assim com uma certa repulsa a Nossa Senhora. Será que eu estou adorando uma pessoa humana? Não tem nada, não tem nenhuma adoração, é veneração à Virgem Maria. Muito bem, vale a pena você estudar um pouco sobre ela. Pergunta do José Neri. Há algum tempo conheci uma garota e ela engravidou. Casamos na igreja, mas o casamento não deu certo. Hoje vivo em uma outra união já há 24 anos. Tenho 2 filhas.
Continuo frequentando a igreja, porém na hora da comunhão, sempre sofro muito com um peso nas coisas. O que devo fazer? Já entrei com ação de nulidade há anos. Respondemos os questionários e até agora nada de respostas. Ô José Nery, o que eu oriento você, insista junto ao tribunal. Sabe por quê? Porque o Papa Francisco pediu aos tribunais que não demorem para dar essa sentença. Inclusive, o Papa eliminou a necessidade da segunda instância para confirmar a sentença. Eu não sei porque esse tribunal que você foi está demorando. O Papa Francisco, num decreto dele, autorizou que até os bispos, em caso assim muito claro de nulidade, até o bispo pudesse já declarar a nulidade. Normalmente os bispos mandam para o tribunal, mas o Papa Francisco pediu que os tribunais não demorem mais pelo menos que 6 meses. Você está falando que há anos. Então eu acho que você tem que insistir junto ao tribunal, entende? E de repente insistir até junto do seu bispo. Senhor bispo, por que o tribunal está demorando tanto? Já que o Papa pediu para que não demore. Agora, é preciso você ver também se não está faltando nada no seu processo. Uma coisa que as pessoas que fazem a petição, né, de declaração de nulidade têm que saber, você precisa acompanhar o processo. Por quê? Às vezes o tribunal pede para trazer determinada pessoa para um depoimento. E a pessoa não vem, o tribunal não acha, não tem endereço, não encontra, o processo para, entendeu? Então, é muito importante que quem tem um processo, né, de declaração de nulidade, acompanhe o processo. Volta e meio, vá ao tribunal, olha, quer saber como é que está meu processo, se não tem nada pendente, parando o processo, entendeu? Então, isso é muito importante. Agora, por outro lado, José, eu digo a você o seguinte, continue frequentando a igreja, mesmo que você não possa comungar, não possa confessar. Papa João Paulo II, quando fala desses casais de segunda união, o Papa fala, não abandone a igreja. Continue rezando, porque até para que Deus apresse a solução dessas pendências que você tem. Isso é muito importante. Luana, por que não são casados na Igreja Católica? Por que quem não são casados na Igreja Católica podem batizar seus filhos na Igreja Católica? E por que ter padrinhos? Eu não entendi bem se ela está perguntando por que quem não são casados, se pode ou não pode. Bom, eu vou dar uma resposta diferente, mais abrangente. Veja, uma criança, ela não tem culpa da situação dos pais. Em princípio, uma criança, filho, por exemplo, de uma mãe solteira, pode ser batizada? Pode. Filho de um pai solteiro, pode ser batizado? Pode. Desde que a igreja tenha segurança que aquela criança vai ser educada na fé do Cristo e da igreja. E isso é que é importante. Entende? Você pergunta aqui, por que os padrinhos? Porque os padrinhos, eles vão exatamente fazer isso. Ajudar os pais a educar o filho na fé do Cristo e da igreja. Se o pároco ele tem a segurança de que casais mesmo, que não estão casados legalmente, legitimamente na igreja, mas se querem educar os filhos 100% na fé do Cristo e da igreja, a igreja não proíbe o batismo, entende? Bom, então é preciso cuidar disso. Eu queria aproveitar para mostrar aqui o seguinte, um livro sobre os sacramentos. Eu recebo muitas perguntas e dúvidas sobre os sacramentos. Os 7 sacramentos. Nesse livro aqui, eu tiro uma porção de dúvidas que as pessoas têm sobre os 7 sacramentos da igreja. Então, eu acho que vale a pena mostrar aqui. Pergunta da Francisca. Filhos de casais separados podem ser batizados? Aí acabei de responder a pergunta da Luana. Podem, desde que os pais ou os padrinhos que
que apresentarem a criança e pedirem o batismo da criança, se responsabilizem diante da igreja que vão educar os filhos na fé do Cristo da igreja. Ok? Se os pais autorizam a criança a ser batizada e existe essa condição, a igreja pode batizar. Marina, os judeus não creem que Jesus Cristo é o sacrifício perfeito e que com ele veio a nova aliança. Eles ainda praticam o sacrifício pela expiação dos seus pecados. Veja, houve uma evolução muito grande no judaísmo, desde a época de Cristo até hoje. Né? Antigamente eles tinham o templo de Jerusalém, onde faziam todos aqueles sacrifícios expiatórios, né, pelo perdão dos pecados. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído completamente pelos romanos, quando o general Tito invadiu a Palestina, porque houve uma rebelião, né, por parte dos zelotes, e nunca mais os judeus tiveram templo. Então aqueles sacrifícios que existiam acabaram. Né? Então, hoje a coisa também evoluiu. Eles não acreditam que Jesus Cristo seja o Messias, ou seja, o Salvador. Eles, os judeus que ainda se mantêm firmes no judaísmo, porque tem muitos judeus que já não acompanham o judaísmo 100%, não. Há muito judeu que é ateu, nem acredita em Deus e nem nada, entendeu? Mas os judeus que acreditam em Deus, especialmente aqueles ortodoxos que a gente vê de roupa preta, chapéu, né? Chapéu preto, usam o cabelo, sobretudo aqui do lado, comprido, que para eles é um sinal de sabedoria, de tal. Esses esperam a chegada do Messias. Inclusive, eles dizem que quando o Messias chegar, vai construir o terceiro templo de Jerusalém. Porque o primeiro foi o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor. O segundo templo é o templo que foi construído por Herodes o Grande e que foi destruído no ano 70. Então eles acham que o Messias, quando chegar, vai construir o terceiro templo, vai dar aos judeus toda a hegemonia que eles querem, né? E haverá para eles um novo tempo, uma nova era, etc. Mas eles não têm mais os sacrifícios que tinham antigamente de animais. Hoje, ainda os samaritanos, que é um segmento dos judeus que vive ainda na Samaria, eles ainda fazem sacrifício de, por exemplo, na Páscoa, cada família sacrifica uma ovelha pelo sacerdote, fazem todo o ritual ainda antigo. Mas são só os chamados samaritanos de hoje. Os judeus, de modo geral, já não fazem isso. Paulo Arantes, exceto comungar na ocasião em que chego atrasado na missa. Ô Paulo, a comunhão ela pode ser dada até fora da missa. Assim que os doentes em casa recebem só a Eucaristia, sem a missa. Então, a comunhão pode ser dada. Agora, o motivo do atraso é que é importante. Diferente, por exemplo, de uma missa durante a semana e uma missa de domingo. A missa de domingo, a igreja ensina que nós somos obrigados a assistir à missa inteira, em dias de festa e de preceito. Então, se você chegou na missa atrasado no domingo, o importante é que você assista a missa inteira. Eu perdi a liturgia da palavra. Ótimo. Então, o que você pode fazer, se você assistiu à liturgia eucarística e você não chegou atrasado, por culpa sua, às vezes acontece algum problema em casa, então a pessoa se atrasa sem culpa. Se você não teve culpa, você assistiu à liturgia eucarística, você pode comungar, desde que numa outra missa você participe pelo menos da liturgia da palavra que você perdeu. Agora, durante a semana, nós não somos obrigados a assistir à missa, embora seja muito importante. Então aí, se você eventualmente chegou numa missa atrasado, não pôde chegar em tempo, você pode comungar. Como se fosse uma comunhão feita em casa. Agora, veja bem, isso nunca é a norma geral.
A norma é essa, assistir à missa inteira e comungar na missa. Excepcionalmente, né, pode acontecer isso. Eu já tive oportunidade, por exemplo, de estar viajando, querer participar de uma missa, mas não tinha condição, por causa da viagem, peregrinação, e chegar numa missa, às vezes, no meio da missa, mas durante a semana, no meio da missa. Eu comungava, porque não ia ter oportunidade para comungar naquele dia. Mas aí, veja bem, é um caso excepcional, é uma exceção à regra, né? Muito bem, pergunta do Luiz. Onde estava e o que fazia Deus antes da criação? Ô Luiz, Deus é eterno. Deus sempre existiu, sempre existirá, né? Muita gente pergunta, quem criou Deus? Ninguém criou Deus, né? Deus sempre existiu. Porque se Deus fosse criado por um outro Deus, tinha que ter um outro Deus que criou ele, tinha que ter outro Deus, então não ia acabar nunca. Deus é eterno. Aí eu não entendo, ninguém entende. Santo Agostinho dizia, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. E a gente adora exatamente por ele ser Deus e por nós não conseguirmos, né, compreender. Santo Agostinho dizia, se você compreendesse Deus, pode ter certeza que você compreendeu um Deus errado, porque o Deus verdadeiro ninguém compreende. E olha, ninguém estudou tanto a Santíssima Trindade como Santo Agostinho. Ele tem uma obra, a Trindade, né? Da coleção patrística, né? Então, o que Deus fazia? Deus é amor. Então, é isso que Deus vivia o amor na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, um amor eterno na Trindade. Criaram o mundo por amor, para dividir com a humanidade, né, a sua felicidade, a sua riqueza e tudo mais que nós vemos e vivemos. São Tomás de Aquino tem uma frase muito bonita, essa frase está até no Catecismo. Ele fala, aberta a mão pela chave do amor, surgiram as criaturas. Aberta a mão de Deus pela chave do amor, surgiram as criaturas, todos nós. Tudo é obra do amor de Deus. Muito bem, pergunta, eu escrevi um livrinho, não sei se ele está por aqui, deixa eu ver, que eu chamei de Quem é Deus? Não está, mas eu escrevi há um tempo atrás, foi feita uma pesquisa na internet com uma pergunta, no mundo inteiro. A pesquisa foi essa, qual é a pergunta que mais você gostaria de ter a resposta? Qual é a pergunta que ganhou? Quem é Deus? Quando eu vi isso, eu falei, tá bom, eu vou escrever um livrinho explicando quem é Deus, conforme a igreja ensina. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Entende? Então, temos aí um livrinho que explica isso. Muito bom. José Emanuel, por que São Sebastião é invocado contra a fome, peste e guerra? Qual é a origem desta devoção? Manuel, eu não sei dizer com sinceridade, porque eu confesso a você que já li a vida de São Sebastião, né? Um soldado romano que, por permanecer firme na fé católica na época do imperador Diocleciano, né? Primeiro ele foi flechado até a morte, mas não morreu. Uma pessoa o socorreu depois, ele reviveu. Depois ele foi decapitado e foi mártir, né? Lá por volta do ano 300, mais ou menos. Agora, todos os santos nos protegem de todas as coisas. A igreja coloca determinado santo protetor de uma determinada causa, né? São Lucas, o médico, o santo protetor dos médicos, Santo Cristóvão dos caminhoneiros. São Sebastião, como mártir, o seu sangue pode ser invocado para qualquer coisa, contra a peste, contra a fome, contra a guerra, contra qualquer tipo de enfermidade. Não há problema. Rogério, gostaria que o senhor me ajudasse a entender sobre os livramentos. Durante nossa vida, Deus nos tira de situações, pessoas ou problemas? Sim, claro.
não tenha dúvida. Coisas que seriam complicadas se fossem levadas adiante na nossa vida, sem dúvida. Por que no Pai Nosso nós rezamos, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal? Esse livrai-nos do mal, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém explica que não só é o mal do demônio, o mal com M maiúsculo, mas de todos os males. Tanto é que você repara que depois, na missa, depois que a gente reza o Pai Nosso, qual é a oração que o padre reza? O padre reza aquela oração dizendo, né? Não, pela vossa infinita misericórdia, livra-nos de todos os males, do corpo e da alma. Né? Então, pedir a Deus que nos livre, importantíssimo. Se consagrar a Nossa Senhora, se consagrar ao anjo da guarda. Por que nós temos um anjo da guarda? Opa! Exatamente para esses livramentos que você está falando aqui. Não só livramentos de coisas materiais, mas também de coisas espirituais. Livrar de tentação, livrar de pecado, livrar de acidentes, entendeu? Não comece seu dia sem você se consagrar a Nossa Senhora, ao seu anjo da guarda, à Santíssima Trindade, para você ter um dia tranquilo. Tranquilo. Jesus disse, pedi e recebereis. Batei e abrir-se-vos-á. Muito bem, vamos para um breve intervalo, a gente já retoma aqui, daqui a pouco o programa. Amigos e amigas, já estamos de volta com o nosso Pergunte e Responderemos. Daqui a pouquinho já volto a responder as perguntas. Antes eu quero só mostrar alguns livros que eu penso que ajudam você. Alguém fez uma pergunta hoje, quem é Deus? Olha aqui, esse livro, Jesus Cristo é Deus, é um livro maravilhoso, que mostra a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas duvidam, né, que Jesus Cristo seja Deus. Esse livro, escrito por um padre espanhol, padre José Antônio de Laburu, padre jesuíta, esse livro tem mais de 40 anos, acho que mais de 50 anos. Esse livro foi chamado na Espanha de máquina de fazer católicos, né, porque converteu muita gente. Quero mostrar também, a gente recebe aqui muitas perguntas sobre casamento, sobre vida sexual. Um livro que eu escrevi já há um bom tempo, Vida Sexual no Casamento. Por que escrevi esse livro? Porque muitos casais, muitas pessoas me escrevem, professor, como é que o casal deve viver a sua vida sexual dentro da moral católica? Então eu escrevi esse livro, pedi inclusive ao nosso bispo, na época, Dom Benedito Beni, que desse o seu imprimatur. Imprimatur é autorização para publicar, porque é um assunto delicado, né? Então, Dom Beni autorizou, graças a Deus. Bom, quero mostrar também aqui o seguinte, um livro que ajuda a nós mantermos a nossa fé, Breviário da Fé. É um livro para cada dia você ler um capítulo, não mais, e você alimentar a sua fé diariamente. Assim como a gente alimenta o nosso corpo, nós temos que alimentar também a nossa alma, certo? São Bento. Nesse mês nós vamos celebrar a festa de São Bento. Então, São Bento, aqui você tem a vida dele. Vale a pena conhecer a vida desse gigante da igreja. São Bento, ele nasceu por volta do ano 480 e foi o homem que criou mais mosteiros no mundo, na história da igreja. Para vocês terem ideia, tem um dado aqui que eu tirei de um livro de um cardeal beneditino, cardeal Schuster, que escreveu A Vida de São Bento. É um calhamaço, mais de 500 páginas. Olha o que o cardeal Schuster diz nesse livro. A Ordem de São Bento, até o século XIV, vejam bem, já tinha dado à igreja 24 papas, 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 500.000 bispos, 1.500 santos canonizados e 37.000 mosteiros. É claro, são 1.500 anos. Mas veja o que um santo fez na história da igreja. Que coisa impressionante. Então aqui eu conto os milagres maravilhosos de São Bento e tantas outras coisas que
realmente ajudam muito a gente. Um outro livro que eu quero mostrar, também fruto de muitas perguntas, os livros que eu escrevo têm que objetivo? Sempre atender uma demanda de dúvidas que eu recebo. Páginas difíceis dos Evangelhos. Esse livro, eu coletei mais de 100 perguntas sobre os Evangelhos que as pessoas me fazem, estudando nos bons manuais que explicam os Evangelhos, eu coloco aqui uma explicação para cada um deles. Páginas difíceis do Evangelho, né? Muitas pessoas têm dúvida. Mais um livro que eu quero também mostrar que fruto também de uma série de perguntas que eu recebo. Muita gente pergunta assim para mim, professor, me converti, comecei a participar de um grupo de oração, agora o que eu preciso? Agora você precisa aprofundar a doutrina, conhecer a doutrina. Por quê? Porque uma árvore, ela cresce para cima, mas ela tem que crescer para baixo. As raízes, quem sustenta a árvore é a raiz. Sem raiz não tem tronco, folhas, flores e frutos. A raiz é a doutrina. Entende? Então eu escrevi esse livro. Esta é a nossa fé. Quando os padres da igreja ensinavam alguma coisa, no fim eles diziam para as pessoas, esta é a nossa fé. Então eu chamei de um manual da fé católica para jovens e adultos. Então, uma pessoa que você conheça, que é católico, mas não conhece a doutrina, não sabe direito sobre os dogmas do nosso credo, os sacramentos, a moral católica, a espiritualidade, é um livro para ajudar essas pessoas. Ok? Uma espécie de um manual mesmo da nossa fé. Foi esse o objetivo desse livro. Muito bem. Vamos em frente com as nossas perguntas. Eu tenho aqui agora a pergunta, onde é que nós paramos? Está aqui. A pergunta da Vanessa. Não, antes a pergunta da Jussi. Jussi Maria. Queria saber como reverter uma promessa. Isso é uma coisa muito comum. A pessoa faz uma promessa sem pensar direito, né? Depois não consegue cumprir a promessa. Aí fica com dor de consciência. Então, o que você deve fazer? Vá a um sacerdote, numa confissão, e confesse. Padre, fiz uma promessa, mas não cumpri a promessa. Não consigo cumprir. Ok? Será que o senhor pode autorizar eu mudar essa promessa para uma coisa que eu possa cumprir? Pronto. Eu penso que isso aí resolve o problema. O padre tem autorização para isso. Pelo sacramento da ordem, ele pode alterar isso. Certo? Agora, aqui nós temos que aproveitar para dizer o seguinte, não faça uma promessa de qualquer jeito. Promessa é coisa séria. Você está se comprometendo com Deus. Entendeu? Então, pense 2 vezes, entende? Antes de fazer. E se comprometer, cumpra a promessa. Isso é o mais importante. E é importante fazer a promessa, né? Eu conheço muita gente que conseguiu muita graça fazendo promessa, entende? Mas cumpra a promessa. Tem sentido a promessa? Tem. O catecismo da igreja fala que tem sentido, sim, desde que a gente cumpra a promessa. Agora, a pergunta da Vanessa. Há mais ou menos uns 2 meses, uma pessoa se converteu em uma denominação protestante. E desde então ela abandonou o tratamento de câncer, pois acredita que somente Deus iria curá-la. Como a Igreja Católica encara essa situação? Não, a Igreja não aprova isso aqui não. Por quê? Porque você pega lá, por exemplo, o livro do Eclesiástico, na Bíblia, capítulo 38, o que ele fala? Reze pela sua doença, peça perdão dos seus pecados e chame o médico. Olha aí, a Bíblia falando. Entende? Então, os protestantes não têm justificativa para colocar isso. Eu sei que para eles o livro do Eclesiástico não é um livro canônico, mas para nós é. Entende? Então, para a Igreja Católica, sabe, gente, o médico, ele é fruto de Deus.
A medicina é fruto de Deus, tudo isso está escrito no livro lá do Eclesiástico. Né? O que São Lucas era? São Lucas era médico e certamente atendia as pessoas. Né? Então, a igreja, ela junta a ciência com a fé, ela não separa as coisas, entendeu? E eu me lembro no começo da renovação carismática católica, havia um livro muito bom, e esse livro precisava até ser resgatado, o livro do padre Francis McNutt, um padre americano. Ele escreveu um livro com o título É Jesus Quem Cura, muito bom. Eu li esse livro há mais de 40 anos. E o padre Francis McNutt dizia ali, Deus habitualmente cura através do médico e da medicina. Extraordinariamente, Deus cura através de um milagre, de uma graça especial. Por quê? Porque se Deus deu para o homem a inteligência para desenvolver a ciência, desenvolver a medicação, Deus quer que o homem use isso. Isso valoriza o homem, valoriza esse filho de Deus, a criatura de Deus, entendeu? Então é o seguinte, vamos pedir a cura a Deus? Vamos pedir a cura a Deus. E vamos ao médico, porque muitas vezes Deus vai me curar através dos médicos. Eu me lembro que eu, com 22 anos, praticamente perdi a vista. Eu tive uma doença chamada ceratrocone, que não tem cura. É uma deformação da córnea. Você só cura com transplante de córnea. E eu me lembro que antes de eu fazer transplante de córnea, que eu fiz 4 vezes, eu participei de muitos encontros da renovação carismática, até fora do Brasil, e muitos homens de Deus rezaram por mim para que eu ficasse curado. E eu não fiquei curado por um milagre, não. Eu fiquei curado pela mão dos médicos. Fiz 4 transplantes de córnea, fiz 2, perdi os 2, porque 30 anos atrás era muito difícil ainda, a tecnologia não era muito boa, perdi os 2, tive que refazer os transplantes. Hoje eu enxergo. Tenho que usar óculos, mas até mesmo sem óculos eu tenho 60% de visão. Com óculos a minha visão vai para 80%. Se não fossem os médicos, a cirurgia, muitos e muitos pregadores santos rezaram por mim. Às vezes Deus não cura. Não que ele não tenha poder. São Paulo não fala lá que ele tinha um espinho na carne e que ele pediu a Jesus 3 vezes para tirar esse espinho da carne? E Jesus disse, E São Paulo fala por quê? Para que eu não caia no perigo da vaidade. Olha aí, por que às vezes Deus não cura? Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Para que eu não caísse no perigo do orgulho, da vaidade, Jesus disse, não vou tirar esse espinho da sua carne, não, vai ficar aí. Entendeu? Se São Paulo precisou de um espinho na carne para não se tornar vaidoso, e nós? E nós? Eu acho que esse espinho que Deus deixou na minha vista foi que permitiu que eu chegasse até aqui fazendo o que eu faço. Talvez se não houvesse esse espinho aí, talvez eu tivesse demandado para outras coisas, não sei. Né? Quando eu comecei a ficar doente, eu estava no auge da minha vida. 22 anos, eu era concursado numa escola federal de engenharia. Eu dava aula, os alunos eram mais velhos, tinha aluno que era mais velho que eu. Né? Ganhando bem, daqui a pouco a vista, pum, fechou. E agora? É Deus dizendo, o mundo não é isso não que você está pensando. Entendeu? Eu me lembro que, quando aconteceu isso comigo, eu conversei com o padre Jonas, que eu já conhecia o padre Jonas, há 50 anos atrás. Aqui no Colégio São Joaquim. Eu digo, padre, o que aconteceu comigo? Eu já trabalhava com o padre em alguns encontros de jovens. Ele disse, Felipe, não sei, mas Deus tem um desígnio para você nessa doença. O tempo vai te mostrar. E mostrou. O tempo me mostrou. Então, vamos ao médico, vamos à medicina e vamos rezar. Muito bem, gente. Depois, mas isso aí é falta de fé. Eu não entregar tudo para Deus é falta de fé. Não. Não é falta de fé, não, Senhor. É falta de inteligência. É falta de obedecer a Deus. Entende? É que nem um amigo que eu conheci também,
E ele ia para um culto de bicicleta. Ah, não vou trancar a bicicleta, não. Aí roubaram a bicicleta dele. Aí, não vou trancar de novo, não. Deus vai guardar. Roubaram a bicicleta dele, segunda vez. Aí foi uma terceira vez, roubaram a bicicleta. Aí ele passou a botar cadeado na bicicleta. A esperar roubar 3 vezes a bicicleta. Por que Deus deu inteligência para o homem inventar o cadeado? É para o homem pecador não roubar a sua bicicleta, homem. Tem um amigo que me contou, ele mesmo contou essa história para mim. Pergunta do Giovanni: gostaria de saber a respeito da parapsicologia. É lícito um católico estudá-la? Veja, Giovanni, a igreja respeita a parapsicologia. É uma ciência que está ainda muito nova. Tanto assim, você não tem ainda uma habilitação profissional para parapsicólogo. Não tem. Você não tem um Conselho Federal de Parapsicologia ainda, como você tem Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, Agronomia. Você não tem ainda, o mundo não tem ainda uma capacitação suficiente de parapsicologia. Mas a igreja respeita, né? Eu conheci um padre parapsicólogo, padre Albino Ares, que eu gostava muito dele. Mas tem uma coisa que às vezes atrapalha a parapsicologia, ela querer entrar no campo da teologia, no campo da revelação bíblica. Aí é o que fazia errado o padre Quevedo. O padre Quevedo dizia, não, demônio não existe, demônio não tenta ninguém, desafiava o demônio. Espera aí, padre, o senhor é parapsicólogo. A parapsicologia é uma ciência. A revelação não é ciência, é fé. Vem de Deus. A ciência procura a verdade, a fé recebe a verdade. Então, o que a parapsicologia não pode é se arvorar contra a fé, contra a revelação divina, contra a palavra de Deus. Se a parapsicologia se mantém no campo dela, a si mesmo é um campo que sujeito muitas vezes a dúvidas, ela está evoluindo, mas tem que respeitar a teologia. Maria Estela: tenho fotos do meu batismo com 1 mês de vida e não sei se a crisma também se realizou no mesmo dia. Caso eu não seja crismada ainda, o que interfere na minha vida espiritual? Maria Estela, certamente você não foi crismada no seu batismo, porque a igreja não crisma no batismo. A igreja só crisma na adolescência. Então, pode ter certeza que se você não lembra, você não foi crismada. Então, o que você deve fazer? Você deve ser crismada. Vá a seu pároco e pede para ser crismada. Entendeu? Eu fui padrinho de crisma de um amigo meu com mais de 60 anos. Ele dizia, eu não fui crismado. Eu falei, rapaz, Toninho, você precisa ser crismado. A crisma não é facultativa, não. A crisma é obrigatória para todo mundo. Tem que ser crismado. Ele falou, mas e aí? E daí? Você vai, conversa com o pároco, pede uma preparação, né? E vai ser crismado. E acabei sendo padrinho dele. Então, o que você deve fazer é isso. Vá buscar o sacramento da crisma. Olha, gente, mais uma vez eu quero mostrar esse livro. Muita gente não tem conhecimento sobre o sacramento direito. Olha, gente, e a salvação que Cristo deixou chega a nós através do sacramento. Você está vendo a capa desse livro? Eu queria chamar a atenção um detalhe. Está vendo esse cordeiro imolado aqui? Está vendo que do cordeiro desce 7 veios de sangue? São 7 sacramentos. Os 7 sacramentos, eles se originaram do lado aberto do Cristo na cruz. É através deles que a igreja nos salva. Então, a gente tem que conhecer bem. Tamar, qual a sua opinião sobre as igrejas caldeiras copta e as inúmeras igrejas ortodoxas? Desejo frequentar a igreja copta, pois acho o rito dela muito bonito. Bom, Tamar, aqui tem que diferenciar 2 coisas. Nós temos as igrejas católicas orientais que a gente pode frequentar. Malquitas, melquitas, maronitas, alguns coptas, a gente pode frequentar. Mas não são todos que são católicos. Os ortodoxos não são católicos.
alguns armênios católicos e não católicos, ortodoxos. Então você pode seguir uma igreja católica que seja armênica católica. Aí eu não sei dizer a você exatamente quais são, quais não são. Tem que perguntar. Esta igreja é oriental católica, ela tem um rito diferente da igreja aqui do Ocidente, do rito latino. Podemos frequentar. Agora, a igreja ortodoxa, as igrejas ortodoxas, elas se separaram da igreja católica em 1054, no cisma, né, do patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulário. A partir dali, eles se separaram da igreja católica. Eles não estão mais debaixo da jurisdição do Papa. Então, nós não podemos participar das missas ortodoxas. O Código de Direito Canônico abre uma exceção. Porque os sacramentos deles são válidos, né? Porque eles mantiveram a sucessão apostólica. No caso, por exemplo, de uma cidade, não tem nenhuma igreja católica, é coisa muito rara, né? Mas tem uma igreja ortodoxa, e só tem missa nessa igreja ortodoxa, e você não tem como ir em nenhuma outra missa católica. Então, excepcionalmente, você pode ir numa missa ortodoxa. Isso se você não tem como ir a uma missa católica, entendeu? E, nesse caso aí, você pode participar, mas é uma exceção. Pergunta de uma pessoa que pede para não ser identificada. Tenho a tendência homossexual, mas não pratico. Sou apaixonado pela Eucaristia e me tornei um ministro extraordinário da comunhão eucarística. Meu pároco disse-me que não havia problema, mas minha consciência diz o contrário. O que devo fazer? Não tem problema. Se você vive a castidade, não tem problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso catecismo fala claro, eu gostaria até que você lesse lá, parágrafo 2357. A pessoa ter a tendência homossexual não é pecado. E a igreja, inclusive, o catecismo fala, a igreja não entra no mérito de onde é que vem essa causa, essa gênese. A igreja fala, não entra nesse assunto, é da psicologia, é da medicina. O que a igreja fala é o seguinte, o que a pessoa tem que fazer é viver a castidade. E diz o catecismo ainda mais, se você viver a castidade, né, você pode chegar à santidade. Olha que bonito. Porque senão seria uma injustiça com quem tem a tendência homossexual. Muitas vezes a pessoa não tem culpa de ter a tendência homossexual. Não é pecado. E o catecismo fala que ela precisa ser respeitada, precisa ser amada. Agora a igreja coloca bem claro, viva a castidade. Inclusive o Papa Bento XVI, acho que vale a pena dizer isso daqui, o Papa Bento XVI normalizou a situação até para o sacerdócio de uma pessoa que tem a tendência homossexual. Se ela tem a tendência, mas ela viveu 3 anos no seminário, vivendo a castidade, acompanhada pelo reitor do seminário, sem ser favorável a que a pessoa homossexual possa viver a prática homossexual, ela pode ser ordenada sacerdote. O Papa Bento XVI colocou isso. Entende? Então, é o que a igreja ensina sobre essa questão. Não tenha dor de consciência de você ser ministro extraordinário da comunhão eucarística se você vive a castidade. Dani, estava lendo um livro de história sobre a escravidão no Brasil e me deparei com uma situação que me gerou muita dúvida. No livro diz que algumas autoridades religiosas da época justificavam a escravidão, dizendo que os africanos eram descendentes de Cã, filho amaldiçoado de Noé. Isso procede? Ô Dani, eu queria que você mostrasse algum documento, porque eu estudei profundamente essa questão da escravidão no Brasil e o que eu encontrei foram o quê? Várias encíclicas dos papas, desde 1400, proibindo a escravidão no Brasil, terminantemente. Você pega lá, por exemplo, o padre Antônio Vieira, trabalhava pesadamente contra a escravidão. E por volta de 1500 e pouco, né,
aquele dominicano espanhol que estava aqui no Brasil, né, foi ao rei da Espanha para denunciar a escravidão que havia aqui por parte dos colonos, não é? E o que o Papa fez? Emitiu exatamente uma bula pontifícia proibindo a escravidão. Agora, essa história aqui, que você fala aqui, né, dizendo que os africanos eram descendentes que autoridades religiosas diziam que os africanos eram descendentes de Cã, filho amaldiçoado de Noé. Eu só acredito nisso aqui se você mostrar para mim a fonte. Qual é o documento, qual é o livro onde você... Entendeu? Fonte concreta, né? Com citações mesmo de qual é essa autoridade eclesiástica que disse isso. Isso é lenda negra contra a Igreja Católica. Isto é mentira. Os jesuítas que tiveram aqui, José de Anchieta, Manuel de Nóbrega, não só lutavam contra a escravidão dos índios, que também já existia, por parte de colonos que vinham para cá, mas lutavam também contra a escravidão dos negros. Quantos São Pedro Claver, né, morreu trabalhando contra a escravidão dos negros na Colômbia? Muitos santos lutaram ferrenhamente contra a escravidão. Eu escrevi um livro, não está aqui, Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica. Nesse livro, Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica, eu coloquei um capítulo inteiro sobre a questão das lendas sobre a escravidão. E ali eu mostro as várias encíclicas dos papas, desde 1400, contra a escravidão. Não só no Brasil, mas no mundo. Contra fatos não tem argumentos. Tem que mostrar a documentação. Pergunta de alguém que pede para não ser identificado. Em relação à homossexualidade, afinal, é pecado ou não? Bom, eu acho que eu já falei isso aqui hoje, né? Eu acho que não precisa eu esclarecer mais, tá certo? Veja o Catecismo da Igreja no parágrafo 2357 e 2358 e você vai poder ver bem o que a Igreja fala. Muito obrigado. Aqui terminamos nosso programa. Voltaremos, se Deus quiser, na semana que vem.